Culturas do Campo está no ar. Vejam o que preparamos para esta edição. O campo está cada vez mais aberto para quem quer viver novas experiências. Em Conceição do Castelo, a colheita vai além da produção. O visitante passeia pelos pomares, colhe a fruta direto do pé e ajuda a movimentar a economia das famílias rurais. O Culturas mostrou na última semana a história de jovens que estão iniciando a caminhada na agricultura por meio de uma escola família agrícola. Hoje você vai descobrir como a pedagogia da alternância, que se fortaleceu no Espírito Santo, passou a inspirar educadores em outro continente. E tem ainda a previsão do tempo para todas as regiões do estado. O campo já não vive só da produção. Cada vez mais ele também oferece experiências que aproximam quem planta de quem quer vivenciar algo diferente, como chupar mexerica direto do pé. Em Conceição do Castelo, o agroturismo movimenta a economia e cria novas oportunidades para as famílias. A nossa equipe, claro, foi conhecer uma propriedade onde o visitante passeia pelos pomares e colhe a própria fruta. A fruta amarelinha pendurada nos arbustos parece uma decoração, um cuidado que a natureza tem com quem planta, cuida e colhe com carinho. Essa lavoura de tangerina pocã fica no sítio MD Frutos da Terra, na comunidade de Barro Branco, a 5 quilômetros do centro de Conceição do Castelo, na região serrana do estado. São mais de 20 mil pés da fruta, que ocupam mais da metade dos 9 alqueires de terra da família Dariva. Bom dia, Marilene. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, à propriedade, à lojinha, depois vamos conhecer o pomar. Quem comanda a produção é a bióloga Marilene Dariva, que herdou a terra dos avós imigrantes italianos. Quando meus avós chegaram, eles desbravaram, essa região e foi a implantação do café arábica e também o boi. Há uns 20 anos atrás, iniciamos com o processo da tangerina pocã. Começamos a diversificar a propriedade. Então, hoje a propriedade, o forte dela é a tangerina pocã e o café. Depois, passou um tempo, nós começamos a diversificar. Colocamos outras culturas, como, por exemplo, a uva. Temos o plantio da uva. Também plantamos o limão e também temos o maracujá. Então, assim, tentando diversificar, porque uma cultura só, você acaba ficando muito restrito com a produtividade, com a fonte de renda só uma vez por ano. Diversificando tem mais trabalho, sem dúvida, Porque é o ciclo sem fim. Então, você sai de uma cultura e está entrando na outra. Mas, em compensação, você tem um retorno financeiro, assim, uma rotatividade um pouco maior, o que acaba ajudando bastante aqui na propriedade. Para onde vai toda essa produção? Essa produção nós entregamos para mercados, para supermercado, hortifruti e também, principalmente, a tangerina pocã, a gente entrega também bastante para a merenda escolar de São Paulo, que é uma parceria com a cooperativa de Cariacica, eles levam, pegam de outros produtores e levam, e todas as frutas aqui na região também. Quer dizer, essa tangerina viaja mais de 500 quilômetros até o destino final. Isso, hoje, por exemplo, está colhendo e hoje vai para o destino para o Rio de Janeiro. A Marilene falou sobre a diversificação e uma das formas que a família encontrou para ter renda ao longo do ano foi investir no agroturismo, apostando no colhe e pague de tangerina pocã. Na propriedade, o terreno é íngreme e tem várias ladeiras e morros onde as plantas ficam em carreiras. Indo em direção ao colhe e pague, encontramos o seu Zezinho Dariva, pai da Marilene, que aos 72 anos de idade segue na lida. Ele sobe nos pés de tangerina para colher as frutas com as próprias mãos. O senhor está acostumado, a fazer isso aqui? Sim. Tem quanto tempo que o senhor colhe mexerica? Há 20 anos. E na lavoura? Na lavoura já faz mais ou menos 60 anos que eu comecei a trabalhar com 12 anos. Como é que o senhor vê essa mudança, assim, do café para a fruta? É muito melhor, porque o café você colhe no período, depois termina o café, nós temos a uva. Termina a uva, tem uma mexerica. Tem renda o ano inteiro? O ano inteiro. Marilene, a gente estava numa área mais morrada, ali onde estava o seu pai, e aqui é uma área diferente, que é a área onde tem o colhe e pague, não é isso? Aqui o terreno é de fácil acesso, pode receber ônibus de turismo e é dedicado apenas à educação e entretenimento dos visitantes. Eles saem para vivenciar esse turismo de experiência, que é viver a colheita da mexerica, onde eles vão escolher a própria fruta, ver como que é para colher, como que é o nosso dia a dia aqui na roça, na colheita. Neste dia em que gravamos a reportagem, não tinha ninguém visitando, então eu fiz a vez de quem normalmente chega ali para colher e provar a pocã.
Tô aprovada no corte da Tá mexerica? aprovada, pode vir no final de semana para ajudar a gente. Aliás, mexerica não, Tangerina pocã. Agora tá no período que ela tá com estágio de maturação, né? Bem certinho, então a coloração dela fica bonita, né? Fica bem atrativo, né? Bem docinha. E o pessoal gosta bastante, né? Ela tá bem doce agora nesse período. E tá bem cheirosa também, a gente percebe que ela solta bastante óleo na mão da gente. Ela quando tem a gente bastante característica descasca, dela, né? ela tem bastante óleo, né? E bem cheirosa. Vamos provar? Aceita? Não, pode provar. Pode provar Essa é você. a minha. Docinha, suculenta. Não dá nem pra falar, de tão grande que eu como. Muito boa, maravilhosa. E quais são as orientações para o visitante quando ele vem aqui? Quais são as primeiras instruções que vocês passam? Então, vamos ali no pé que eu vou te mostrar que eu acho que fica mais fácil. Vamos lá. Quando o turista chega, a gente pede para não puxar a fruta do pé. Por exemplo, quando eu puxo a fruta do pé, ela fica um pedacinho da casca aqui e faz um buraquinho na fruta. Quando faz esse buraquinho, dentro de 2 dias a fruta estraga. Quando eu corto com o cabinho, ela não tem esse buraquinho e aí 1 semana pelo menos ela aguenta na casa do consumidor. Marilene, o que você mais ouve dos turistas que chegam aqui, talvez conhecem pela primeira vez um pé de mexerica? Como é que é essa recepção deles? Então, antes eu achava que nós pensávamos, né, que era muito comum o pé de mexerica, só que nós nos enganamos. Tem pessoas que conhecem, né, que já teve uma vivência com o interior, só que a maioria das pessoas nunca viu um pé de mexerica. Então, algumas pessoas não sabem que ela é tipo um mini arbusto, né, tipo uma pequena árvore, né? Algumas até acham que ela é rasteira, tipo abóbora, né? Então, é muito interessante ver essa descoberta do turista, né? E eles ficam encantados, né, porque eles têm a oportunidade de estar vivenciando, né, de estar colhendo a sua própria fruta, né? Então, eles saem maravilhados, assim. Aqui no Colhe e Pague, o visitante pode colher quantas tangerinas quiser, quantas tangerinas pocã quiser. O preço é de R$ 4,00 o quilo e ele pode degustar à vontade, viu? Então, se você chega aqui, colhe uma mexerica ou uma tangerina pocã, aliás, tem diferença, viu? A gente vai explicar já já. E degusta aqui mesmo na lavoura, você não vai pagar, mas cuidado, viu? Que tangerina, às vezes, o estômago não aguenta muito. Então, venha e curta com moderação essa delícia que está sendo produzida aqui na região sul do Espírito Santo. Eu ainda não enjoei, não. Tangerina tem vários grupos, né, várias frutas, né, que pertencem a esse grupo. E a mexerica faz uma parte dela. A tangerina pocã ela é um pouquinho maior, mais cascuda, né? E a mexerica mesmo ela é um pouquinho menor, tem uma casca um pouquinho mais fina. É muito semelhante também com a tangerina pocã, porém ela tem a casca um pouco menor e ela é um pouco menor a fruta. Pocã porque ela é mais cheinha, mais gorduchinha. A pocã corresponde a 99%, quase a totalidade do que é produzido em Conceição do Castelo. O município faz parte do chamado Polo da Tangerina, que reúne 6 dos maiores produtores da região serrana do estado. Marilene, a época da tangerina pocã vai até quando? Vai até julho. Inicia em maio e vai até julho. O Colhe e Pague, por exemplo, nós vamos até o dia 5 de julho. E aí, depois dessa época, vocês fazem o quê? Aí depois dessa época vem outro trabalho com ela, que é a poda, né? A gente faz a poda e aí depois faz a análise de solo e começa as adubações. Como que é a poda de uma planta? Vamos usar essa aqui de exemplo. Como é que você faz a poda? Então, essas plantas aqui, elas são mais velhas, né? Ela tem mais de 12 anos. Então, a gente tem que fazer uma poda de rebaixamento que a gente chama. Porque senão tem que subir no pé, né? Igual meu pai estava na outra reportagem, tem que subir no pé. Então, a gente entra e corta mesmo com motosserra os galhos que estão mais no meio, tentando deixar o mais possível em formato de taça. Se você olhar, olhando para o lado de fora, parece uma taça, né? Então, ela tem que deixar mais uniforme do lado de fora e mais livre por dentro. Quanto mais livre por dentro, melhor, porque entra mais sol, mais vento e aí diminui as doenças fúngicas. Na própria lavoura, os produtores instalaram armadilhas que servem para o controle de uma das pragas. No caso aqui, é um atrativo, né, que tem um feromônio e atrai a mosca da fruta. Não atrai a abelha nem nada, é a mosca da fruta. Esse ano, porque choveu, foi um ano um pouco mais atípico, então está com uma incidência maior de mosca da fruta. Então a gente pega uma garrafinha de água mesmo, faz um buraquinho com estilete e aí coloca um pouquinho, né, do atrativo, da cera. A mosca, ela entra dentro e ela não consegue sair. Então ela acaba ficando aqui dentro, isso.
Além de sustentar a própria família e alimentar milhares de pessoas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, Marilene também conta com a ajuda de outra família. Anivaldo, Rosa e Ricardo são contratados para ajudar na colheita para venda e também para orientar os visitantes na hora do colhe e pague. Para nós representa muita coisa, né? Porque desde sempre acompanhando junto com a Marilene, nós estamos aqui colhendo, aí recebe o pessoal. É muito interessante participar, né? Tá ali vendo o pessoal também vir colher, é gratificante para nós. O que vocês mais ensinam para os turistas? Como colher, né? Desde o plantio à colheita, então no caso. Como faz o berço, né, da muda, a desbrota, a poda e depois a colheita e até chegar na mesa deles. Para dar conforto ao visitante e honrar a história da família, Marilene montou uma lojinha no espaço de uma antiga tulha de guardar café. Ali, além da tangerina pocã, os visitantes encontram produtos beneficiados com a matéria-prima produzida no sítio. Tem aguardente de jabuticaba, tem grappa, que é o destilado da cana com a uva, popular entre os italianos e descendentes. Além de vinhos que a Marilene traz do sul do país para revender e produtos de parceiros, como o mel. Tem ainda o café, que é produzido na propriedade, e o suco da uva Isabel. 100% da uva mesmo, sem água, né, sem açúcar. Então aí você experimenta para ver se você vai gostar, né? Eu já observei que na hora que você colocou ele no copinho, ele é bem grosso, ele é bem mais denso do que um suco normal que a gente está acostumado no supermercado, né? Sim, é porque é só a uva mesmo, não tem água, não tem adição de água, não tem adição de açúcar, é só a frutose mesmo da fruta, a fruta mesmo, né? Uma outra novidade que nós temos também temos parceria com a cervejaria rústica, onde a gente planta as frutas, a gente fornece para eles fazem a cerveja de jabuticaba, cerveja de maracujá. Então as frutas saem daqui da propriedade e eles fazem um processo de industrialização que está dando muito sucesso. Vocês diversificam em tudo, então? Sim, a gente tenta o máximo que a gente consegue aproveitar da propriedade, a gente faz o possível para aproveitar tudo dela nos períodos sazonais de cada fruta. Em 3 anos de colhe e pague, a família viu as visitas aumentarem muito no sítio. No primeiro ano que nós iniciamos, recebemos uns 5 ônibus, porque já estava praticamente no final da safra, né? E aí, depois, no ano passado, teve muita procura, esse ano muita procura, a gente já recebemos, no total a gente vai receber quase 30 ônibus no período todo, né, da safra da tangerina. Então, todo sábado e domingo estamos recebendo turistas com essa questão do colhe e pague das frutas. É muito gratificante o trabalho, né? A gente fala assim, valeu a pena todo o esforço, né? Valeu a pena e dá um gás a mais para o próximo ciclo, né? Para começar tudo novamente, que sempre é um ciclo. Então isso é muito bom, assim, quando a gente consegue produzir de uma forma com uma qualidade boa, é sempre uma positividade a mais para o próximo ciclo. Olha, a safra de Poncã lá em Conceição do Castelo terminou, tá? Mas o pomar está sempre recheado com outras culturas igualmente deliciosas. Vale a pena a experiência. No próximo bloco, vamos mostrar como o modelo de ensino das escolas famílias agrícolas atravessou fronteiras e passou a inspirar educadores em outro continente. Culturas do Campo, volta já! Culturas do Campo está de volta. Os alimentos estão na nossa mesa todos os dias. Agora imagine quantas famílias trabalham para que eles cheguem até ela. Da horta ao pomar, da lavoura à agroindústria, a agricultura familiar movimenta o campo, fortalece a economia e produz grande parte dos alimentos que consumimos. E neste 25 de julho, celebramos o Dia Internacional da Agricultura Familiar. No Espírito Santo, a verdadeira força do campo tem nome: agricultura familiar. São pequenas propriedades passadas de pai para filho que mantêm viva uma das missões mais importantes da sociedade: produzir o alimento que chega à nossa mesa todos os dias. No estado, 3 em cada 4 propriedades rurais pertencem a agricultores familiares.
Mesmo ocupando apenas uma pequena parte do território, são eles que produzem cerca de 80% dos alimentos consumidos pelos capixabas. É das mãos dessas famílias que saem as frutas, as hortaliças, o leite, o café, o gengibre, o mamão e tantos outros produtos que abastecem feiras, mercados, escolas e a mesa de milhares de outras famílias. Mas a importância da agricultura familiar vai além. Ela movimenta a economia dos municípios, gera emprego, mantém as pessoas no campo com qualidade de vida, preserva tradições, fortalece a cultura rural e ajuda a cuidar dos recursos naturais, especialmente da água. A Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional da Agricultura Familiar, celebrado em 25 de julho, e também dedicou o período de 2019 a 2028 à década da agricultura familiar, reconhecendo o papel dessas famílias na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável. No Espírito Santo, essa história é escrita todos os dias por mais de 100 mil estabelecimentos rurais. São homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam os desafios do clima e do mercado com fé e seguem cultivando mais do que alimento. Cultivam também dignidade, esperança e sonhos. Parabéns, então, a todas as agricultoras e agricultores familiares do Espírito Santo e muito obrigada por fazerem um trabalho tão essencial. Vamos ver como fica o tempo para os próximos dias no Espírito Santo. No norte e noroeste, segunda-feira de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem à tarde. Na terça, o sol predomina, mas há possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, especialmente em áreas baixas e rodovias. Quarta-feira com sol, poucas nuvens e chance de nevoeiro ao amanhecer. A visibilidade melhora ao longo da manhã. Na quinta e na sexta-feira, o tempo permanece firme, com predomínio de sol e calor. No sul do estado, a semana será com tempo estável, sol e sem previsão de chuva. Na região serrana, segunda com sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Na terça-feira, há a possibilidade de formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia. Depois, o sol volta a predominar. Na quarta-feira, o amanhecer pode ter novo registro de nevoeiro, com dissipação gradual ao longo da manhã. Na quinta e na sexta-feira, o tempo segue aberto, com sol, calor e sem expectativa de chuva. Na Grande Vitória, a semana será marcada por tempo firme e calor. Vamos ver agora outras notícias do campo. O Brasil começou a colocar em prática a reforma tributária, que promete simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo e impactar diretamente empresas, consumidores e também os produtores rurais. A mudança unificou 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. No lugar deles, será implantado de forma gradual o chamado IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado. O novo sistema terá 2 partes, uma destinada ao governo federal e outra aos estados e municípios. A cobrança também deixa de acontecer em cascata, quando um imposto incidia sobre o outro, passando a ocorrer apenas sobre o valor agregado em cada etapa da produção. É importante dizer que a reforma ela já começou. Então, não é possível esperar até 2033, que é o fim desse período de transição, para se preparar. Então, alguns exemplos que a gente pode dar. Agora, em 2026, em agosto, já será obrigatório o cadastramento do IBS e da CBS nas notas fiscais para aquele produtor que está no regime regular. E é muito importante já fazer já saber qual vai ser o seu tipo de operação. Se será o regular ou se será o não contribuinte. Aquele que ganha até 3,6 milhões de reais de faturamento por ano poderá escolher se entrará ou não nesse regime. E quem tem um faturamento maior que esse, obrigatoriamente será contribuinte pelo regime regular. Apesar de o agronegócio ter recebido tratamento diferenciado e reduções de alíquota, haverá mudanças importantes na rotina do produtor. Uma delas é o limite de faturamento anual de até R$ 3.600.000. Quem vende abaixo desse valor não será obrigado a aderir ao novo regime,
Mas as empresas que comprarem desses produtores deixam de aproveitar créditos tributários. Quem souber utilizar esses créditos é quem vai sair na frente por competitividade. Então é importante mapear toda a cadeia de fornecedores, todos os insumos, saber cada gasto da sua produção, desde o início até a venda do café. Esse é o diferencial daqueles produtores. Quem entender isso vai conseguir utilizar esses créditos para as outras operações. Quem ganha abaixo de 3,6 de faturamento, ele vai poder escolher. Vai fazer sentido para alguns, por exemplo, aquele produtor que tem muito gasto com maquinário, com mão de obra, serviços, ele poderá utilizar mais esses créditos do que o que não tem gasto. Então, talvez faça mais sentido, ainda que o faturamento não seja de 3,6, optar pelo regime da CBS e do IBS. Outra mudança está na documentação das despesas da propriedade. Recibos simples e talões de papel deixam de servir para gerar créditos fiscais. Os gastos na propriedade precisam ser comprovados por nota fiscal eletrônica. A gente fala que o pequeno produtor é quem vai ser mais impactado no início. Por quê? Principalmente se ele optar pelo regime regular, porque o pequeno produtor ele vai ter que implementar todo um sistema de gestão, ele vai ter que fazer treinamento, ele terá que ter uma assessoria contábil e jurídica para entender fluxo de caixa, faturamento, saber os riscos, verificar qual que é o melhor enquadramento. Então, o que seria mais importante para esse produtor ou buscar de maneira individual essas assessorias, ou se não, procurar a associação ou a cooperativa em que ele é cooperado, que pode fazer a diferença para auxiliar em relação a isso. No caso do café, além de ficar de fora do novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, o produto também passou a integrar a cesta básica nacional, com alíquota zero para os novos tributos, IBS e CBS. O mais importante para o exportador é controle do valor que está ali dentro, né? O que a gente chama do fluxo de caixa. Por quê? Porque a reforma ela oferece, além da utilização dos créditos em outras operações, a possibilidade do ressarcimento e da restituição. Porém, esse ressarcimento ele pode demorar 30, 60 a 180 dias, a depender da operação. Então, o produtor, o exportador, não pode ficar aguardando, porque não sabemos como vai ser essa operação. Então, esses valores, eles estarão ali, mas ele não pode pensar que terá isso em curto prazo. Semana passada mostramos aqui no Culturas do Campo histórias de jovens que estão dando os primeiros passos na agricultura por meio de uma escola família agrícola. E hoje você vai conhecer como a pedagogia da alternância, um modelo de ensino que ganhou força no Espírito Santo, atravessou fronteiras e passou a inspirar educadores em outro continente. Na comunidade rural de Olivânia, em Anchieta, no sul do Espírito Santo, o aprendizado acontece dentro e fora da sala de aula. É a pedagogia da alternância, o modelo em que os estudantes dividem o tempo entre a escola, a família e o trabalho rural. Nesse processo, eles aprendem a cuidar da terra, das plantas e dos animais, ao mesmo tempo em que vivenciam a realidade da agricultura familiar. E o conhecimento faz o caminho de volta para casa. Os alunos compartilham com os pais as novas tecnologias e as práticas que ajudam a tornar o dia a dia na lavoura mais eficiente e sustentável. A Escola Família Agrícola surgiu lá na França, mas chegou aqui no Brasil na década de 1960, quando as famílias estavam deixando a zona rural para ir para as grandes cidades em busca de uma qualidade de vida melhor. Essa aqui em Anchieta é a primeira não só do nosso país, mas também de toda a América Latina e virou referência no mundo todo. A metodologia fez com que professores das escolas familiares rurais de Moçambique, na África, viessem para o estado conhecer de perto a rotina que é ensinado e colocada em prática por aqui. Esse intercâmbio com o MEP está sendo muito importante para nós em Moçambique, tendo em conta que também o clima aqui no Brasil é muito idêntico com o de Moçambique. Acredito que
algumas experiências feitas aqui vão dar certo em Moçambique. Então, esse intercâmbio com o MEPS e os técnicos agrônomos também do MEPS está a ser uma valia para nós. Então, aquilo que a gente traz de Moçambique também estamos a compartilhar a nossa experiência. Aquilo também são as escolas, famílias agrárias do MEPS também. Acredito que tem muita coisa que nós estamos a ver aqui que pode nos valer a fazer crescer a nossa agricultura em Moçambique. Moçambique tem hoje 19 escolas que adotam a pedagogia da alternância. Um modelo que ganha força em regiões marcadas pela vulnerabilidade social, onde a agricultura é a principal fonte de subsistência das famílias. Foi a partir de um intercâmbio como esse, realizado na década de 1990, que as primeiras escolas famílias agrícolas foram implantadas no país africano. Quer dizer, depois desse intercâmbio realizado com o MEPS, outros brasileiros que iniciou lá em 1991, outros professores foram para lá também, para começar a discutir então esse projeto das escolas família. E dessa ação resultou na criação de 19 escolas que hoje funcionam lá em Moçambique. E aí nós temos que dizer também que outras organizações da Europa e do próprio Moçambique começaram a apoiar também esse projeto, né, para que ele pudesse ser criado as escolas e desenvolver-se lá. A forma do ensino se fortaleceu ao longo dos anos, mas o desafio ainda é superar as dificuldades que surgem no dia a dia. Bem, a primeira é a própria autossustentabilidade das escolas. Muitas escolas dependem de ajudas externas, de organizações, né, ONGs que ajudam a escola. Mas também seria esta percepção que os jovens têm de que depois de se formar na escola, a família deve ir para a cidade. A busca na mentalidade deles de melhores condições de vida. Então encontramos muito isso, jovens que vão para a escola, a família, fazem o curso, mas a mentalidade não é aquela de depois de terminar o curso vai continuar ali, produzir ali, ter uma criação ali e a partir daquilo conseguir desenvolver a sua vida, criar os seus filhos, criar a sua família. Não, é sempre estudar, formar-se e ir para a cidade, pedir emprego em alguma farma, alguma indústria. Então é uma das dificuldades que temos para manter aquele que é o ideal da escola-família. Uma experiência que agrega. Com a troca de conhecimento, os professores moçambicanos voltam para casa com novas ideias para pôr em prática. E pronto, aqui o Brasil tem já uma certa estrada, um certo caminho, conseguiu até certo ponto, digamos, fazer com que o jovem tenha essa ideia de manter-se no campo. Nós esses dias estivemos a fazer visita a escolas, comunidades, famílias, encontramos lá alunos ou ex-alunos de escolas, famílias que têm criação lá mesmo, onde nasceu, onde cresceu e vai ganhando a sua vida, vai desenvolvendo um pouco. Então queremos ganhar essa experiência para também ter meios para transmitir esse ideal para os nossos jovens em Moçambique. Que iniciativa importante, né, gente? Parabéns aí. Olha, por hoje é só, meus amigos. Vou ficando por aqui, tá? Quer participar aqui com a gente? Manda sua sugestão de pauta para nossa produção. Salva aí o nosso zap 27 999 435496. E para rever este programa quantas vezes você quiser, basta ir no YouTube da TV Espírito Santo. Aproveita para curtir o canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição. Tchau!